Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, gente, trazendo para vocês aqui um vídeo sobre seguradoras, basicamente falar de duas delas, tá? Caixa Seguridade e BB Seguridade. Já fiz diversos vídeos no canal, essa que é a verdade, tá? Ao longo aqui do tempo, trazendo motivos para você investir nessas seguradoras, falando um pouquinho de cada uma delas. Então, fiz vários vídeos específicos aqui. Falo um pouco ali disso nas nossas lives para membros do canal, inclusive se você quiser fazer parte, tem um botão aqui ou o link na descrição para você testar, tá? Ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E aí, por várias vezes eu falei dessas empresas. Eu tenho uma, inclusive tenho aqui os aportes públicos que a gente faz na nossa carteira, tá? Que eu já comprei há bastante tempo e estou comprando, aumentando essa posição, que é BB Seguridade. Então, portanto, eu tenho já aqui a ótica da conta, né? Do preço teto. E tem uma outra que eu não tenho na carteira, mas considero de altíssima qualidade, que é Caixa Seguridade. Bruno, por que você está deixando o Porto Seguro de fora? Porque aqui é uma dinâmica diferente. Eu entendo que Porto Seguro, apesar de estar dentro do mesmo setor, a dinâmica se difere bastante da dinâmica de Caixa e BB Seg, tá? Então, BB Seg estão mais ou menos na mesma caixinha, tá? Porto Seguro acaba estando numa mesma caixinha, dentro de uma caixona igual, mas uma caixinha diferente. Então você entendeu aqui um pouco da metáfora, tá? Então, basicamente, o que eu vou trazer para vocês hoje? De forma bem direta, o preço teto dessas duas seguradoras. E aí, deixa o convite, né? Porque se você quiser ter acesso a preço teto de outras empresas, e muito mais empresas, já tem cerca de 25 empresas, tá? Com cálculo de preço teto, você pode, inclusive, vir aqui se tornando membro do canal que você tem acesso à minha planilha. Mas, basicamente, sempre lembrando que a estratégia previdenciária aqui é o que me guia nessas escolhas, no cálculo e tudo mais. Vamos falar primeiro de Caixa Seguridade, tá? É interessante te falar o seguinte. Eu não tenho um preço teto aqui que eu estipulei. Aqui eu fiz uma média do preço teto histórico de Caixa Seguridade. E por que isso? Tá? Aqui dando um spoiler básico, eu explico um pouco mais disso para os membros, mas quando eu uso seguradoras, quando eu olho para seguradoras, eu sempre faço o preço teto médio histórico, por uma decisão aqui. E eu acabo atribuindo em cima desse preço médio histórico, tá? Uma margem de segurança, tá? Que é basicamente uma margem de 10%. Então é assim que eu faço o meu cálculo, seja BB Seg, seja em caixa. E aqui eu trouxe para vocês, tá? Simplesmente peguei esses dados no RI e a gente consegue calcular o preço teto histórico dos anos até de 2019 a 2022. Óbvio que isso aqui muda à medida que a gente passa para 2024, eu acabo tirando 2019, por exemplo, acabo colocando 2023. Ou, se quiser ser um pouco mais conservador, acabo deixando 2019 também. Mas o que você percebe aqui de forma muito clara? Você tem um payout muito alto nessas seguradoras e você tem um dividendo, uma política clara de distribuição. Caixa e BB pagam 2 vezes por ano. Caixa tinha até falado de no futuro começar a pagar 4 vezes por trimestre. Isso não foi nada aprovado ainda, então muito cuidado também de você sair comprando as empresas simplesmente porque elas estão anunciando que podem ser que paguem mais vezes. Isso não é verdade ainda, é 2 vezes, mas também não tem problema nesse sentido, dado que você, como um bom investidor, diversifica seu portfólio e não tem a sua posição apenas em caixa. Você acaba tendo em outras seguradoras, você acaba tendo em bancos, em outras empresas, e aí o fluxo de renda quase que se torna mensal nessa composição do portfólio como um todo. Mas basicamente o que eu peguei no site de RI? O lucro, o payout, então eu estipulei aqui o dividendo por ação, também inscrito no próprio site de RI, e estipulei o 6% de yield, né, que na verdade é o que a gente sempre fala, que é o mínimo que você deveria aceitar numa carteira previdenciária de renda passiva, os 6%. Isso tem muito a ver com um pouco de uma comparação com um título atrelado à inflação, IPCA mais 6, que ao longo do tempo te dá uma boa rentabilidade. Enfim, não vou entrar muito aqui nesse detalhe, mas basicamente, regrinha de bolso, você calcula o preço teto com base no 6% de yield. Quanto mais margem de segurança, melhor. E fiz isso para cada um dos anos, tá? Perceba que em 2019, 2020, 2021 e 2022. E aí o que eu faço? Você pode, por exemplo, escolher o pior preço teto. Se você quiser ser muito conservador, até a Luísa Barros estava falando disso em um podcast que ela falou às vezes que quando quer ser muito conservadora, pega o preço teto histórico e escolhe o pior preço teto, tá? Ou seja, o mais baixo possível para te garantir uma maior margem de segurança. Nesse caso aqui seria 9, ou você pode inclusive até fazer uma média, ou a depender dos números aqui, fazer até uma mediana, se tiver alguma coisa muito fora aí da normalidade. E aí você tem 12,60. O que eu gosto de fazer? Estipulo aqui o 10% a mais para eu conseguir calcular de fato o meu preço teto. Arredondando para baixo, daria mais ou menos uns R$11, tá, de preço teto de Caixa Seguridade, comparando esse histórico um pouco de anos passados. Bruno, por que você não faz o projetivo para frente? Poderia até fazer, poderia fazer um mix das duas coisas, como é o caso do cálculo que eu faço em Banco do Brasil, na minha planilha tem, mas para seguradoras eu escolhi fazer assim. Não tem problema, cada um escolhe como quiser, tá? Aqui eu estou te mostrando apenas uma referência. E aí nessa mesma ideia, tá? A gente tem aqui BB Seguridade. Eu coloquei aqui o meu preço, que é o preço que realmente eu olho para ver, né, toda essa questão de aporte, dado que eu tenho a ação na minha carteira e caixa eu não tenho.
E a mesma coisa, então peguei no site de RI o payout dos anos passados, isso vai ter que ser atualizado no ano que vem, então eu adicionaria 2023, que se torna um ano passado, nessa conta, posso tirar 19, posso manter, pego o DPA, que é o dividendo por ação, faço o cálculo de preço teto atribuindo 6% de yield. E aí faço a média. Pode ser mais conservador? Pode, pego o pior, 22. Quer ser às vezes muito otimista? Pego o melhor. Quer fazer a média? No meu caso eu faço assim, daria 35 mais ou menos. Aí eu atribuo esse prêmio de risco e acaba arredondando, que dá na casa aqui dos R$32. Perceba, inclusive para quem é membro do canal, o que eu fiz? Eu fiz um estudo legal numa live, a gente pegou esse preço teto histórico, de fato, que dá aqui os 32, mas eu também fiz o projetivo para os próximos 2 anos, calculando quanto que seria o preço teto se olhar só para 2024, só para 2025. Gente, daria mais de R$45. Tá? Mostrando que quando eu estou usando o preço teto histórico mesmo, de fato, eu acabo sendo um pouco mais conservador. Então, ao comprar BB Seguridade nesse nível, eu me sinto muito tranquilo, porque eu já fiz, inclusive, o projetivo para os próximos 2 anos e eu estou me garantindo ainda uma boa renda passiva através daquilo. E aí, óbvio, eu vou reinvestindo, eu vou comprando mais ações, assim por diante. Não é para você sair copiando esse preço teto aqui, esse cálculo. Você pode fazer de qualquer forma. Não tem um certo, não tem um errado. Tá? Se você quiser copiar uma outra pessoa que faz um cálculo diferente, faça também. O que eu gosto de ensinar é te dar informação. E aí, a partir da informação, você decide o que você vai fazer com o seu dinheiro de forma bastante racional. E aí, o que eu gosto de fazer também? O pessoal me pergunta, até pegando um parênteses esse vídeo, se faz sentido ter BB Seguridade e caixa na mesma carteira. Eu não veria motivo para não ter, assim. Tipo, não, é imprescindível que você não tenha as duas seguradoras. Não tem isso, não existe. Você pode ter. Agora, o que eu gostaria de sempre visar e mostrar para vocês um pouco? Se você tá numa carteira no começo, perceba, lembra que a diversificação é muito importante. Tá? Então não dá para você, às vezes, ter, por exemplo, uma carteira que você tem 3 ativos só, que está no começo dela, e 2 desses ativos, ou seja, 2/3 dessa carteira, está focado em um único setor, em empresas muito parecidas, que são as seguradoras. Então, assim, eu teria caixa e BB numa carteira com poucos ativos? No começo? Não, eu escolheria uma. Agora, você já tem um patrimônio muito grande, já tem ativos grandes na sua carteira, já tem posições grandes em outros ativos também. Sei lá, às vezes tem 8, 10 ações. Pode ser 2 seguradoras? Pode. Sem problema. O que não pode é você concentrar muito em um único setor. Então, quando eu falo que eu não tenho caixa, eu tenho BB, é justamente por essa construção que eu também não quero focar muito só em segurador e também porque a minha carteira está começando. Estou querendo ganhar a posição nessas empresas para depois sair comprando outras. Tá? Não acho caixa ruim, não acho que seja uma opção ruim, pelo contrário, é uma opção boa, paga também bons dividendos, tem uma perspectiva dos resultados trazerem, né, altos payouts ainda, rentabilidade muito boa. Então, fique feliz se você tem. Só que na minha escolha, eu prefiro BB Seguridade por isso e algumas outras ações que eu já acabei fazendo vídeo aqui para vocês. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar que eu gostei. Isso ajuda demais aqui a divulgar. Forte abraço, a gente se vê no próximo. Valeu, falou, até mais. Fui.